Hoje eu ouvi uma pregação e foi tão especial. E em um momento ali onde o pastor estava falando sobre a lei, né? Sobre pode, não pode, sobre a gente depender dos outros, né? De um líder religioso, de alguém para decidir por nós, né? Isso pode, isso não pode. E aí, ele estava contando, né, sobre os fariseus, sobre o Sermão do Monte, sobre que Jesus, né, a todo tempo ali estava sendo perseguido pelos fariseus. E aí eu tive um entendimento, assim, muito grande, sabe? Que eu tenho certeza que vem do Espírito Santo. E ali eu pude refletir, né? E realmente os fariseus, eles eram, entre aspas, né? Os donos da lei, né? Eles se sentiam orgulhosos de cumprirem os mandamentos de Deus. Eles se sentiam melhores, eles se sentiam o máximo em dizer, né? Que nós éramos cumpridores da lei. E aí, quando Jesus veio, eles não conseguiam ver Jesus. Porque eles conseguiam somente perseguir Jesus para ver se Jesus ia descumprir algo da lei. Tanto que os embates, você pode procurar nos evangelhos, os embates que Jesus tinha com os fariseus sempre foram, a maioria deles foram no sábado, porque Jesus ajudava, curava, fazia coisas que aos olhos dos fariseus era errado. Que lição será que Jesus estava nos ensinando, né, diante disso? Então, os fariseus, eles estavam tão focados na lei, tão focados na obediência da lei, que eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam enxergar Jesus, porque o foco deles não era o Salvador, era o que eles faziam, era o cumprir regras, era o pode, não pode, era viver dessa forma. E aí, quando a gente vai ali para quando Jesus ressuscita, né, ali no caminho de Emaús, que tem 2 discípulos ali, quando Jesus pergunta, né, para eles ali o que aconteceu, e aí eles começam a falar, então, né, Jesus morreu, e não era tipo assim, não era isso que a gente estava esperando, aqui eu vou falar com as minhas palavras, tá? Tipo assim, a gente estava esperando um Salvador aqui, terreno, né, mas ele morreu, ele foi embora, e agora, o que será de nós? E aí, Jesus, aí depois eles reconhecem Jesus, né, toda a história e tal, mas o que eu quero dizer? Esses discípulos, eles conheciam Jesus, eles andaram com Jesus. Esses discípulos, eles ouviam Jesus, viam as curas de Jesus. Jesus compartilhava muito conhecimento com esses discípulos. Ainda assim, eles não entenderam o propósito da salvação, que era a morte de Jesus. Então, muitas vezes, a gente pode achar que conhece Jesus. Só que os nossos olhos, o nosso foco está em outra coisa. Então, andar com Jesus não significa conhecê-lo. Você achar que está em um ambiente religioso, achando que você conhece Jesus, se você não entende o verdadeiro evangelho, se você não tem certeza da sua salvação, você só está andando com Jesus, você não conhece verdadeiramente Jesus. Você não conhece a graça maravilhosa de Jesus. Para conhecer Jesus, você precisa tirar tudo aquilo que está impedindo você de entender que o fim da lei é Cristo. É verso bíblico. E por que o fim da lei é Cristo? Aí as pessoas vão falar assim, não, mas o fim da lei... Não é que nós não temos mais a lei. Nós temos sim leis a cumprir. Jesus deixou leis para a gente cumprir. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem a lei de Cristo. Lá em Gálatas está escrito, sigam a lei de Cristo. Cristo nos deixou leis a ser cumpridas. Só que quando o meu foco é a minha obediência, o que eu preciso fazer, eu tiro o foco de Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. Olhe para Cristo, enxergue Cristo, porque o fim da lei é Cristo. O seu foco não é mais a lei, agora é Cristo. A partir do momento que você olha para Cristo e fala, Senhor, eu quero ser como o Senhor era, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero fazer aquilo que o Senhor fez nesta terra. Como eu posso te imitar? O nosso foco é Cristo. Em Gálatas, acho que é 5, 17, 19, vai falar assim, ó. Ou vocês vivem pelo Espírito, ou vocês vivem pela lei, ou pelo Espírito. A decisão é de vocês. O seu foco é olhar para a lei, pelo que você está fazendo, ou o seu foco é viver pelo Espírito Santo que nos foi concedido por Cristo Jesus. E a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele vai produzir em nós o fruto, que está em Gálatas também, 5.
Os judeus, eles tinham a lei para guiá-los até Cristo. Só que os judeus preferiram continuar olhando para a lei e não enxergaram Cristo. Quando Cristo estava nessa terra, ele prometeu o Espírito Santo. Então, quem caminhou com Cristo, caminhou. Tinha Cristo ali do lado. Quando Cristo morre, ele promete a vinda do Espírito Santo. Então, ou você vive pela lei, focando no que você faz, ou você vive pelo Espírito. E o Espírito vai te conduzir a obedecer à lei de Cristo. O Espírito vai te conduzir a ser obediente àquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então, não é uma lista de regras do que eu posso e o que eu não posso fazer. O foco é olhar para Cristo, ser conduzido pelo Espírito Santo. Não tem como eu servir dois senhores, olhando para a lei e olhando para o Espírito Santo. Isso é impossível. Ou eu estou me esforçando, meu esforço humano, meu esforço carnal, tentando seguir as regras da lei, ou estou permitindo o Espírito Santo transformar a minha vida e servir o meu Senhor. E aí, se tem algo que eu estou fazendo que não está agradando o coração de Deus, o Espírito Santo vai incomodar meu coração, o Espírito Santo vai me guiar. É simples, está no livro de Gálatas. Ou vocês vivem pela lei ou pelo Espírito. Ou você é como o judeu, que foca na lei e quer que a lei ainda continue te guiando, ou você olhe para Cristo e viva o amor que Cristo transbordou nessa terra. Ou vive cumprindo a lei de Cristo, que é amar o meu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre isso. É sobre a nossa escolha. Quem vamos servir? É sobre a nossa escolha. Quem eu quero que me guie? Quem eu quero que rege a minha vida? Eu mesmo tentando seguir algo que eu jamais vou conseguir cumprir de forma perfeita, ou permitindo que o Espírito Santo transforme a minha vida. É simples. É simples. E o meu desejo é que a sua escolha seja seguir a Cristo. Permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Deus te abençoe.